Eu trouxe aqui agora para você, aluno, a ideia de divisão de fração por um número inteiro. Essa ideia é bem legal, você vai compreender o que eu estou fazendo aqui e vou mostrar para você no desenho. Eu tenho aqui um quadrado, ele foi dividido em 3 partes e eu vou pegar 2 partes dessa, tá? Ó, vou pintar duas partes pintadas, 2 partes tomadas. Qual vai ser a fração? 2 partes pintadas, numerador, e o todo foi dividido em 3 partes, certo? 2/3, 2 partes pintadas de 3 partes que tem o todo. Agora eu vou dividir esses 2/3 por 2. Quanto que vai dar essa divisão? O que é que eu vou pegar agora e vou fazer aqui nesse próximo desenho? Tá dando para você ver? Eu tenho agora aqui esses 2/3 aqui, ó. E vou dividir por 2. Eu vou dividir aqui, ó. Dividir aqui em 2 pedaços. Aqui vai ficar um pedaço e aqui vai ficar outro pedaço. Certo? A pergunta é, quanto que vai ser agora o resultado dessa divisão aqui? O que é que você tem que saber para encontrar a resposta? É o conceito básico que eu falei para você lá na aula 1 de noções de frações. Fração é divisão em partes iguais. Se você não assistiu a nossa aula 1 de noções de frações, vai lá, assiste para você compreender o passo a passo de todo o conteúdo de frações aqui do canal. Pegamos aqui então esses 2/3 e dividimos em 2 partes, certo? E agora, quanto é que vai ficar? Ah, eu não sei quanto é que vai ficar porque eu não estou com partes iguais. Eu estou com esse pedaço, ó, diferente. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir aqui também, ó, em partes iguais. Pronto, agora eu tenho pedaços iguais, partes iguais, certo? E eu quero saber esse pedaço aqui, ó, que eu dividi em 2. Esse aqui que tá na minha mão. Esse pedaço aqui, ó, é 2. 2 de quanto que é o todo? O todo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2/6. 2 de 6. A divisão de 2/3 por 2 é igual a 2/6. Então, os 2 pedacinhos aqui, que é o pedaço que eu peguei desse lado, os 2 pedaços de 6 pedaços da figura toda. Essa é a ideia da divisão de fração por um número inteiro. Prova do Colégio Militar 2020, Colégio Militar Tiradentes 2020, questão 29, diz assim: Renato coleciona objetos. Dos objetos que ele coleciona, 5/8 são chaveiros e 2/3 desses chaveiros foram comprados em viagens. Em relação a todos os objetos que Renato coleciona, que fração representa a quantidade de chaveiros comprados em viagens? A ideia aqui é que ele tem uma coleção, desta coleção de objetos, uma parte é de chaveiros e desta parte de chaveiros tem outra parte de chaveiros que foram comprados só em viagens. Qual é a ideia que eu falei para você aqui na aula? Quando é uma quantidade dentro da outra, a gente faz uma multiplicação. Uma quantidade dentro da outra, a gente faz uma multiplicação. Vamos lá? Vou pegar aqui minha canetinha. Só colocar aqui as quantidades. 5/8 são chaveiros. Dos 5/8, 2/3 são de viagem. Olha o dos aí. Dos 5/8, 2/3 são de viagens. Foram comprados em viagens. É assim que diz a questão, né? Eles são chaveiros comprados em viagens. Ideia de quê? De multiplicação. Ele tem essa quantidade de chaveiro e dessa quantidade, desses 5/8, ele tem 2/3 chaveiros comprados em viagens. Ideia de multiplicação. Sempre que uma fração estiver dentro da outra, você vai multiplicar. Agora a gente vai aplicar
a regra da multiplicação de fração. Qual é a regra? O de cima com o de cima e o de baixo multiplico com o de baixo e encontro aqui o meu resultado. 5 vezes 2, 10 e 8 vezes 3, 24. Você vai olhar nas alternativas, na letra A, na letra B, na letra C, na letra D, na letra E, se tem essa resposta aqui. Deixa eu olhar aqui se tem. Letra D, 10, 24 avos são chaveiros comprados em viagem. Letra D de dado, o gabarito correto da questão. E aqui comigo você vai compreender, vai entender e vai aprender a responder questões de fração e questões de todo o conteúdo seletivo militar para que você tenha a sua aprovação acelerada. Eu vou fazer aqui no desenho para você ver, para ajudar a tua compreensão sobre multiplicação de fração. Então, a primeira fração que a gente vai trabalhar é a fração, a quantidade de chaveiros que ele tem, 5 oitavos. 5 oitavos é a quantidade total de chaveiro dividido em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oitavo que está embaixo significa que é o todo dividido em 8 partes, como eu dividi aqui. E dessas 8 partes, 5 são só chaveiros que fazem parte da coleção dele, só de chaveiros. Então, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Essa quantidade aqui é a quantidade de chaveiros que ele tem da sua coleção. Dessa quantidade aqui de 5, só nessa parte aqui que são só de chaveiros, 3 quartos, deixa eu ver aqui qual é a fração, 2 terços são de chaveiros comprados em viagens. Então, agora eu vou pegar essa parte aqui que está pintada e vou fazer uma nova fração dela, 2 terços. Terço significa que eu vou dividir em 3. Eu peguei agora, dividi em 3 partes, ó. 1, 2, 3, certo? Dos chaveiros que ele tem, dividi em 3 partes. E 2 dessas partes aqui, ó, 1, 2 são de chaveiros comprados em viagens. Então, vamos contar quantos chaveiros comprados em viagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando que são essas 2 partes aqui. Então, de chaveiros comprados em viagem, ele tem 10 Mas qual é o total de chaveiros? Agora, o que a gente tem aqui no desenho? Nós temos pedaços diferentes, partes diferentes. Olha só o tamanhozinho dessa parte aqui e olha o tamanho dessa parte aqui. Lembrando que lá nas noções de frações a gente sabe que fração é divisão em partes iguais. O que a gente tem que fazer então? Vamos dividir todo mundo, ó, para ficar com o mesmo tamanho, ó. Esse tamanho é igual a esse, igual a esse, igual a esse, certo? Os tamanhos são todos iguais. A gente já sabe que o de comprado em viagem são 10. Falta botar a informação de baixo, o todo. Quantos quadradinhos agora a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. O todo agora é 24. A quantidade de chaveiros que ele comprou em viagens é 24 avos, agora feito no desenho. Eu fiz anteriormente fazendo a multiplicação, numerador com numerador, denominador com denominador, e agora eu fiz aqui no desenho para você ver. Ó. Vou pintar aqui de branco agora os 10 que ele comprou em viagens. 10 de 24 no todo. Ok?